Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, meus amigos de todo o Brasil, meus amigos também, alguns amigos de alguma parte do exterior que têm entrado em contato com a gente. Agradeço a vocês muito por isso, agradeço a todos vocês que estão caminhando junto comigo nessa luta, todos vocês que estão aí assistindo os meus vídeos, comentando, dando um joinha para mim, se inscrevendo. Agradeço a vocês demais, porque eu estou numa batalha de alertar as pessoas quanto a essa seita que tanto mal faz para as pessoas, porque ela fez muito mal para mim e eu tenho certeza que para muita gente também ela fez. E eu estou aí numa batalha para alertar as pessoas quanto à maldade dessa seita. E eu conto com vocês para caminhar junto comigo. E eu fico muito feliz de saber que tem um grupo enorme de pessoas caminhando junto comigo. Tanto é que eu já consegui chegar nos 700 inscritos para um canalzinho simples e humilde como o meu. E eu acho que só pode ser a mão de Deus que está comigo, né? Para mim já está com 700 inscritos. Então isso me dá um ânimo muito grande. E saber que tantos irmãos entram em contato comigo através dos comentários e me dão força para seguir em frente e diz que está caminhando junto comigo. Eu fico muito feliz. Peço a vocês que continuem dando um joinha para mim. Aquele irmão que ainda não se inscreveu, por favor, faça isso, se inscreva no meu canal. Peça seus amigos, seus parentes para se inscrever, para me ajudar aí, porque eu preciso. Estou numa luta, uma batalha aí para chegar nos 1000. Agora eu estou em 700. Ainda não faz nem um ano que eu comecei, graças a Deus, já estou com 700 inscritos. E, se Deus quiser, muito breve a gente vai chegar nesses 1000. Então, estou muito feliz com o meu trabalho e peço a vocês que continuem me ajudando, meus irmãos. Vai ser muito bom. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre uma insanidade das testemunhas de Jeová que supera a loucura. É uma insanidade que eu acho que loucura é pouco para a gente definir isso que eles dizem. Eles chegam ao cúmulo de dizer que Jesus era testemunha de Jeová. Eu não vou dizer que eles estão precisando de um psiquiatra, porque eu acho que psiquiatra para eles é muito pouco. Eu acho que só um psiquiatra não resolve muito o problema deles, porque o problema deles é grave. Eles estão muito mal da cabeça. O problema deles é muito grave. Eu fico imaginando Jesus parado o dia todo numa esquina ao lado de um carrinho de publicações. Vocês imaginaram Jesus ali parado numa esquina ao lado de um carrinho de publicações? Deve ser muito engraçado, né? Eu fico imaginando Jesus obedecendo às ordens de um corpo governante. Eu fico imaginando Jesus andando de casa em casa, vendendo livros e revistas. Jesus odiando seus irmãos biológicos, uma vez que os irmãos biológicos de Jesus só passaram a acreditar nele após a sua morte, né? E eu fico imaginando Jesus passando pelos seus irmãos biológicos e virando o rosto para o outro lado, assim, para não cumprimentar eles, né? É difícil a gente acreditar numa coisa dessa, não é? Então veja que, como a Bíblia não mostra que Jesus fez essas coisas, a Bíblia não mostra Jesus fazendo essas coisas, então a gente só pode chegar a uma conclusão, que esse negócio de que Jesus foi testemunha de Jeová, isso aí não passa de uma loucura. Loucura, isso aí é loucura, né? Então, veja, meus irmãos, mas eles dizem que mostra pra gente, eles dizem que prova pra gente isso. Eles dizem que tem um texto, que prova essa afirmação, que Jesus era testemunha de Jeová. Então, vamos analisar o texto que eles dizem, né? O texto que eles mostram para provar essa afirmação. Eles dizem que o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, prova isso. Então, esse texto diz assim, ó: e da parte de Jesus Cristo,
a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e dos soberanos dos reis da terra. O que vocês acham? Esse texto diz que Jesus foi testemunha de Jeová? Esse texto que eles usam para justificar isso, não justifica nada, né? Mas esse texto não quer dizer que Jesus foi testemunha de Jeová. Isso é uma insanidade sem tamanho. Agora, eu vou usar aqui o contexto para mostrar em que Jesus era testemunha, porque ali fala que Jesus era a testemunha fiel. Agora, eu vou mostrar o contexto desse texto para mostrar em que é que Jesus era testemunha. Nós vamos observar aqui Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ali vai mostrar em que Jesus era testemunha. Ali, né, vai mostrar que Jesus não era testemunha de Jeová. Porque esse corpo governante, ele não conhece a palavra contexto. Eles lêem um texto e simplesmente por um texto eles tiram a conclusão de uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, Revelação, ou seja, Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 e 2, ali diz assim, ó, preste atenção, aqui vai mostrar em que Jesus era testemunha, de que Jesus era testemunha. Veja aqui, ó, aqui diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que hão de ocorrer em breve, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Então, meus irmãos, vamos ler de novo esses dois versículos, para nós entender direitinho. Ó, as testemunhas de Jeová diz que Jesus foi testemunha de Jeová. Então, aqui vai mostrar de que Jesus era testemunha. Veja aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que hão de ocorrer em breve. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Então, esse texto mostra que Jesus era testemunha das coisas que estão escritas no Apocalipse. Jesus era testemunha de tudo aquilo que o apóstolo João escreveu em Apocalipse. Jesus era testemunha daquilo. Jesus era testemunha daquelas promessas que Deus fez em Apocalipse, daquelas pragas que Deus diz que enviaria ali em Apocalipse. Então, é daquilo ali que Jesus era testemunha. Jesus era testemunha de todas aquelas visões que Deus disse ali em Apocalipse, né? Então, Jesus não era testemunha de Jeová, coisa nenhuma. Isso é uma tremenda de uma conversa fiada. E aí, Jesus era testemunho das coisas que iam de ocorrer e das promessas de Deus, né? Não tem nada a ver com testemunha de Jeová. Isso é uma tremenda de uma falácia. Agora, meus irmãos, ao contrário do que eles falam e não provam, eu vou mostrar que Jeová é que era testemunha de Jesus. Vocês duvidam disso? Eles falam e não provam, né? Eles falam e não provam. E eu falo e provo. Então, eu vou mostrar na Bíblia que Jeová é que era testemunha de Jesus. Eu vou mostrar as palavras do próprio Jesus, dizendo que Deus, ou seja, Jeová, ou seja, o Pai, como Jesus se referia, era testemunha dele. Quer ver? Vamos observar isso? Meus irmãos, leia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37.
E veja o que é que Jesus disse aqui. Aqui Jesus disse assim, veja as palavras de Jesus. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho. Esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Veja o que Jesus disse. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Veja, meus irmãos. Então, aqui a coisa inverteu. Em vez de Jesus ter sido testemunha de Jeová, é Jeová que foi testemunha de Jesus. Vocês estão vendo a inversão? As testemunhas de Jeová não sabem nem o que fala. Eles falam as coisas que o corpo governante enfia na cabeça deles. O corpo governante faz neles uma lavagem cerebral e enfia essas asneiras na mente deles. E eles saem de porta em porta falando besteiras, loucura. Isso é coisa de louco dizer que Jesus foi testemunha de Jeová, né? Agora, o que será que as testemunhas de Jeová têm depois de ouvir esse texto? Né? O que será que eles têm para dizer? Resta a eles tomar uma decisão, ou acreditar na Bíblia como sendo a palavra de Deus, ou acreditar nesse corpo governante deles, que diz que são dirigidos por Deus, e que a gente sabe que não é. Eu, por exemplo, da minha parte, eu prefiro acreditar em Deus, em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e acreditar na Bíblia como meu guia. Isso é que é o meu lema de vida.